Preparados para mais uma matéria de híbrido plug-in aqui no YouTube do Comprecar TV comigo, Jorge Augusto? Pois bem, vamos falar de um carro que já passou por aqui, Compass 4xe, que é um híbrido plug-in. Por que nós estamos fazendo essa matéria de novo? O pessoal tem muita dúvida de como usa um veículo como esse aqui. Então o objetivo aqui é até esclarecer dúvidas que nós tivemos no outro vídeo, mostrar a utilização prática, inclusive com carregadores. E tem mais uma outra surpresa nesse vídeo que você vai conferir agora. Outra dúvida muito frequente das pessoas, né? Existe uma confusão muito grande entre o que é um automóvel híbrido leve, mais conhecido também na terminologia em inglês como mild hybrid, tem o carro puramente híbrido e tem também o veículo híbrido plug-in, que é o caso desse aqui. Vocês sabem quais são exatamente essas diferenças? Vamos começar então explicando o que é o híbrido leve. O híbrido leve é praticamente um veículo a combustão como todos os outros. Qual que é a diferença? Ele tem uma espécie de super start-stop. O que é esse super start-stop? Vocês já viram em vários carros a combustão, quando você para momentaneamente no trânsito ou no semáforo, o que ele faz? Desliga o motor para poder economizar combustível e reduzir emissões. Pois bem, o híbrido leve é praticamente isso, só que de uma forma um pouco mais ampliada. Para isso, o carro tem um sistema elétrico em paralelo à rede de 12 volts dele, que pode ser de 48 ou 12 volts também, que permite que o ciclo de desligamento do motor seja um pouquinho maior. Então, na prática é assim, quando você já está desacelerando o carro para parar no semáforo, ele já apaga o motor para aumentar o tempo do motor desligado. E alguns carros com híbrido leve também, quando você está em velocidade constante na estrada, sem carga no acelerador ou numa suave descida, mesmo que você esteja numa velocidade aí de 100 km por hora, ele também consegue desligar o motor por alguns instantes, visando economia de combustível e redução de emissão. Mas isso, pessoal, são momentos muito pequenos que ele consegue fazer na estrada. E quando ele desliga o motor, o ar-condicionado para de funcionar. Então, na prática, o híbrido leve existe basicamente para reduzir emissões. Em alguns casos, a implementação do híbrido leve ela pode ser um pouco maior. Como é que funciona isso? Você vai ter uma espécie de motor elétrico que apoia o motor a combustão. Então, este motor, ele consegue acrescentar um pouquinho mais de força e até mesmo de potência no motor a combustão. Então, a gente não invalida a questão de emissões, mas nesse caso, você tem um pequeno ganho em matéria de performance. Também é considerado um modo híbrido leve, mas é importante destacar que o sistema elétrico do híbrido leve ele não consegue movimentar o carro em modo puramente elétrico, ele sempre depende do motor a combustão. O automóvel híbrido pleno é bem diferente do híbrido leve. Para começar, ele tem um motor elétrico mais potente que consegue movimentar o veículo em modo puramente elétrico. Ainda que esse deslocamento não seja tão grande, sim, é possível movimentar o veículo. E para acionar esse motor elétrico mais potente, o carro tem que ter uma bateria de maior capacidade. É uma bateria que está aí na casa que varia de 1,5 kWh até aproximadamente 2,5 kWh. Essa bateria também trabalha com tensão mais elevada. Pode variar aí de 200 volts até 300 volts. Então já é um outro sistema elétrico mais complexo. Agora, este automóvel híbrido, ele não tem ponto de conexão para você carregar essa bateria. E como ela se carrega? Usando o motor a combustão. Então o carro também depende bastante do motor a combustão para carregar essa bateria. Você está andando com o carro, o motor a combustão está gerando energia para essa bateria. Quando você vai parar no semáforo, por exemplo, ele está com o motor a combustão apagado. Quando você vai fazer uma arrancada no semáforo, ele continua com o motor apagado usando essa energia do sistema híbrido. E tem outras situações onde o carro pode ficar com o motor desligado. Velocidade constante na estrada, por exemplo, sem carga no acelerador, ou então em praticamente todas as descidas ou frenagens o motor a combustão está apagado. Mas mesmo ele tendo a capacidade de movimentar o veículo, ele só consegue fazer isso por trechos pequenos. Com a bateria plenamente carregada, você vai andar no máximo aí 1,5 km em modo totalmente elétrico. Então a gente consegue ver que o carro híbrido, apesar de movimentar o veículo,
faz isso em trechos relativamente pequenos, mas aumenta bastante o tempo que o motor fica desligado. E aí nós chegamos no híbrido plug-in, que é o caso aqui do Compass 4xe. O princípio em relação ao híbrido é bastante parecido, porém o motor elétrico consegue levar o carro em velocidades mais altas em modo puramente elétrico. E para isso ele precisa de uma bateria mais potente. Aí as baterias de híbridos plug-ins podem variar bastante, mas em média elas vão aí de 10 kWh até aproximadamente 20 kWh. E como essa bateria tem uma maior capacidade, não dá para carregar essa bateria de forma eficiente usando só o motor a combustão. E aí o carro ganha esta conexão aqui, né? Que como vocês estão vendo é uma tomada do padrão AC do tipo 2, corrente alternada do tipo 2. E aí você carrega o carro para ter uma autonomia até maior em modo elétrico, que também pode variar aí, que vai aí de 40 km em modo 100% elétrico, e alguns modelos podem chegar até perto de 100 km em modo puramente elétrico. E depois que essa bateria acaba, o carro começa a funcionar mais como um híbrido, mas você tem a vantagem de usar o carro puramente em modo elétrico se você carregar a bateria. Existem várias formas de você construir um carro híbrido ou híbrido plug-in, com tração somente nas rodas dianteiras, ou somente nas rodas traseiras, ou ainda nas 4 rodas. O Jeep Compass utiliza uma construção que funciona assim. As rodas dianteiras são tracionadas exclusivamente pelo motor a combustão, 1,3 litros turbo, que fica inclusive na parte dianteira do carro. E esse motor tem um câmbio automático de 6 marchas para tracionar as rodas dianteiras. Já as rodas traseiras são tracionadas exclusivamente por um motor 100% elétrico, né? Que é apoiado justamente por essa bateria de alta capacidade. Claro, o motor a combustão consegue carregar essa bateria? Sim, consegue carregar um pouco. Até é possível você fazer uma carga um pouco maior nessa bateria, mas isso aumenta bastante o consumo da gasolina. De toda forma, nós vamos mostrar isso no canal para vocês. Mas o importante aqui é que essa construção que o Jeep Compass usa, só para vocês terem uma ideia, é exatamente o mesmo princípio de construção usado, por exemplo, por uma marca premium. Estou falando aí da Volvo. Desde que a Volvo tem carros híbridos plug-ins, ela utiliza esse tipo de construção. Motor a combustão dianteiro tracionando as rodas dianteiras e motor elétrico tracionando as rodas traseiras. Como o objetivo desse vídeo é mostrar mais o ponto de vista de utilização prático do veículo, olha, nós já temos outros 2 vídeos no canal sobre o Compass 4xe e lá você vai achar todas as informações técnicas do carro, bem como os equipamentos que acompanham o modelo. Aqui nós vamos focar na utilização prática do carro. Agora, como a gente faz para carregar o veículo? Existem várias formas. Para começar, o veículo já acompanha um carregador portátil, que é esse que vocês estão vendo aqui. É ligado numa tomada convencional, porém precisa ter aqui o pino de aterramento para ele funcionar. Entretanto, esse equipamento tem uma baixa potência de 1,9 kW, é a máxima potência que você vai tirar aqui. E o veículo tem aí uma bateria de 11,4. Para você saber o tempo necessário, você tem que dividir aí a potência da bateria, ou quanto você precisa carregar dessa bateria, pela potência do carregador. Esse número aproximado em horas é o que você vai precisar. Entretanto, existem formas mais rápidas de carregar o veículo. E aí, nesse caso, você tem, por exemplo, esse daqui, que é um Wallbox da WEG, o V-Mob Wall. E por que esse carregador é melhor? Porque ele tem uma potência aqui de 7 kW, ou seja, ele é praticamente 3,5 vezes mais potente do que esse carregador aqui. E dessa forma, entregando mais energia, ele vai carregar o carro muito mais rápido. Mas para vocês verem isso na prática, eu vou ligar esse carregador e mostrar quanto tempo precisa para carregar a bateria completamente, e também vou ligar esse outro aqui para vocês verem a diferença. Agora um detalhe muito importante. Vocês viram aqui que nós mostramos 2 carregadores com potências diferentes. Existem também carregadores com mais potência ainda. Nós mesmos já mostramos aqui no canal o V-Mob Parking da WEG, que é um carregador que tem aí em estabelecimentos comerciais com potência de 22 kW. E se eu levar esse carro nesse carregador, ele vai carregar mais rápido? Não. Por quê?
A entrada máxima de energia que esse carro aceita nessa tomada aqui é de 7 kW. Então se você levar o carro num carregador mais potente, não vai adiantar nada, porque ele vai limitar a potência máxima em 7 kW. Por isso que eu recomendo que vocês tenham esse carregador, porque ele tem essa potência de 7 kW. Então ele vai conseguir entregar a máxima potência que o carro consegue receber sem desperdiçar energia. E aí você tem aí uma situação ideal para carregamento com a potência do carregador e a máxima capacidade de entrada de energia do carro. Para vocês terem uma ideia, o carregador V-Mob Wall conectado aqui no carro, a gente está com um pouco mais que 20% da bateria. A gente consegue ver isso pelos LEDs. Cada LED representa 20%. Para ele carregar completamente esse veículo, ele vai precisar pouco mais de 1 hora usando o Wallbox. Agora, quando a gente coloca o carregador portátil para carregar aí os mesmos 80% necessários da bateria, leva-se mais que 4 horas. A gente consegue ver uma diferença bem grande entre o carregador portátil e o Wallbox. O Wallbox é muito mais conveniente. Iniciando o nosso teste de consumo, viagem de aproximadamente 75 km. Vocês estão vendo que eu estou com a bateria cheia, o tanque está praticamente cheio, mas o que a gente quer monitorar aqui, ó, vão ser as médias de consumo. Então a gente está vendo aqui que o computador de bordo A e B está zerado, a média geral também aqui está completamente zerada. E aí, o que eu vou fazer? Vou ver até que ponto da viagem eu consigo usar ali o modo elétrico, por assim dizer. O carro está aqui no modo híbrido, mas ele vai primeiro gastar a bateria, e daí a partir do momento que acabar a bateria, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Trip A e vou zerar e vou manter o acumulado, para a gente justamente ver a diferença com a bateria e sem a bateria. Para a gente buscar o máximo de eficiência, eu vou apertar esse botãozinho aqui no painel, que inclusive lá na frente do motorista ele coloca o modo de máxima regeneração ligado. Então o que ele faz? Ele procura recuperar mais energia, por exemplo, quando eu tiro o pé aí do acelerador, né? Então ele já bota o sistema em modo de regeneração, dessa forma deixando o carro mais eficiente. Nessa tela do painel, você consegue ter uma indicação bastante clara do motor que você está utilizando. Então ele indica ali que o uso em verde é do motor elétrico e o uso em azul é do motor a combustão. Como a gente tem bastante bateria, ele está priorizando o uso do motor elétrico. Mas quando a bateria estiver no final, aí o que a gente vai ver é bastante o uso do motor a combustão. O que a gente nunca pode esquecer, quando o carro está no modo elétrico, obviamente apenas o motor do eixo traseiro que está empurrando o veículo todo. E ele não é um motor assim tão potente, equivale aí a 60 cavalos. Então se você acelerar suavemente e você tem carga na bateria, o carro fica na condição puramente elétrica. Porém, se você pisar um pouco mais no acelerador e você demandar potência, o que ele faz? Ele vai ligar o motor a combustão, por quê? Porque o motor traseiro não consegue empurrar todo o conjunto. Então ele liga o motor a combustão justamente para apoiar essa necessidade de aceleração que você precisa ter. Então um segredo para você economizar num carro híbrido plug-in como esse é sempre prestar atenção no painel se você não está acelerando demais. Você pode acelerar um pouco menos apenas para usar o motor elétrico. Como a gente já conhece aí das versões topo de linha de Jeep Compass, tanto turbo diesel quanto turbo flex, esse carro também tem sistema de assistência à condução, né, com o controle de cruzeiro adaptativo. Inclusive aqui, ó, você tem duas visões aí do modo de assistência, onde você consegue escolher a distância que você quer que o carro fique em relação ao veículo da frente, e você também tem o sistema aí de aviso de saída com permanência de faixa atuando sobre o volante. Ó, vamos forçar o carrinho, tá vendo? Ó? O que ele faz? Ele corrige para trazer o carro para o centro da faixa. Então esse dispositivo é exatamente igual ao que a gente já conhece aí do Compass fabricado no mercado brasileiro. Mais algumas coisas para a gente entender aqui nesse painel. Quando a gente coloca nesse indicador de consumo, ele está dizendo que a média é de 50 km por litro. Como é que isso é possível? Bom, o carro basicamente só usou energia da bateria e muito pouco combustível, só nas acelerações mais fortes. Então ele dá essa média aqui espetacular. Por quê? Porque ele está pendurado aí na bateria. Só que a gente tem mais informação aqui, como por exemplo este gráfico que é bem legal, porque ele mostra que eu ainda tenho 27 km em modo elétrico e 239 com o combustível que está no tanque, e um total de 266.
A gente também tem esse indicador que mostra como eu estou dirigindo a nível de eficiência. E por fim esse outro aqui mais detalhado, que ele mostra o que você está usando de potência elétrica ou do motor a combustão. Então o que não falta nesse modelo são indicações para você saber exatamente o que você está usando no veículo. Vamos conferir uma parcial aqui. Estamos quase chegando no nosso destino, faltam 11 km para a gente chegar lá. Mas quando a gente olha a autonomia da bateria, a gente ainda tem 9 km. Por quê? Porque eu programei o destino no GPS, então ele fez a gestão do sistema elétrico junto com o sistema a combustão. E olha a média, 32,4 km por litro. Aliás, a gente consegue ver isso aqui de forma detalhada, porque a gente ainda tem 9 km de autonomia em modo elétrico e 235 em modo a combustão. Só que aqui ele mostrou pra gente, ó, que a gente fez 45,5 km em modo elétrico e 21 km usando combustão, num total de 66 km, com essa média muito boa de 32 km por litro. Então, para você usar bem esse carro, além de você usar o modo híbrido, você tem que programar o destino que você está indo para quê? Para ele conseguir fazer essa gestão entre combustão e eletricidade. E chegamos aqui no nosso destino final, vamos conferir a média, muito boa, 29,8 km por litro. Vendo ela detalhadamente, olha só, a gente ainda tem 2 km de sistema elétrico e 224 com combustível. Mas como é que foi o percurso? 52 km em modo elétrico, 26 km em modo a combustão, o que deu aí 78 km com uma média de 29,8 km por litro. A gente tem aqui o Trip A e o Trip B. O que eu vou fazer? Eu vou zerar o Trip A, mas eu vou deixar o Trip B acumulando. Por quê? Porque agora nós vamos rodar com o carro sem o apoio da bateria. E aí a gente vai comparar essa média aqui, que não vai ter o apoio, com a média histórica. Vocês vão ver que vão dar um número bem diferente. A título de curiosidade, pessoal, o sistema de ar-condicionado de um carro híbrido plug-in ou 100% elétrico, ele não está pendurado no motor a combustão. Então a gente está com o carro parado, com o motor desligado, mas o ar-condicionado está funcionando. E aqui no Compass for Bahia a gente consegue ver, ó, que a climatização ela está tendo um consumo aqui de 1 kW. Vocês estão vendo aqui, ó. Inclusive tem animação aqui mostrando que a bateria de alta capacidade está alimentando a climatização. Então, nesses carros, o ar-condicionado está pendurado na bateria de alta capacidade. Aí você vai perguntar, mas e se acabar completamente a bateria? Não acaba, né? Ela chega num ponto que ela não pode ser mais utilizada. Nesse momento, se você não tiver essa carga utilizável, ele liga o motor a combustão para carregar um pouco a bateria e vai fazendo esse ciclo. Mas o que eu posso dizer é que o ar-condicionado de um carro híbrido plug-in ou elétrico, ele consome menos do que o ar-condicionado de um carro a combustão. E como ficou o nosso resultado de consumo? Pois bem, num trecho de aproximadamente 168 quilômetros e 2 horas e 38 minutos de condução, conseguimos uma média de 18,9 km por litro. E por que essa média foi tão boa? Porque a bateria estava completamente carregada e aí existe a alternância entre o motor a combustão e o sistema elétrico. Agora, a coisa muda e muda bastante quando a gente não tem mais essa bateria carregada e o veículo começa a funcionar como uma espécie de um híbrido simples. Por quê? Fizemos aí o teste em aproximadamente 89 quilômetros sem o apoio da bateria e nesse caso, em 1 hora e 29 de condução, conseguimos uma média de 14,2 km por litro. Efetivamente, é uma média melhor do que se a gente comparar com um modelo que não tem essa tecnologia híbrida, mas fica muito abaixo de quando a gente, por exemplo, usa com a bateria carregada. Então é sempre bom a gente entender e ter isso em mente. Quanto menor o trecho que você roda, sempre usando o apoio da bateria, você vai ter uma média maior. Agora, se você vai rodar um trecho muito grande, ainda que a bateria esteja carregada, você vai ter uma média menor, porque tudo depende de quanto você vai usar de modo de combustão, lembrando que sempre a bateria vai te dar uma autonomia aí em torno de 50 km, e aí é sempre uma relação proporcional. Hora da minha surpresa aí que eu prometi para vocês. Pessoal, trouxe uma pessoa convidada que vai andar aqui no Compass for Bahia e emitir opinião. Mas quer ver o currículo dessa pessoa? Para começar, participou de 2 ralis dos sertões como equipe de apoio, inclusive de uma equipe que vocês já viram aqui no nosso canal. Tem mais.
já rodou por mais de 23 estados brasileiros em expedições 4x4. E olha, essa pessoa é dona desse veículo aqui. O Jeep Compass Trailhawk mais preparado do Brasil. Sabe quem é essa pessoa? A minha amiga Cat Brasil. Tudo bem, Cat? Oi, gente, tudo jóia? Pessoal, essa é a pessoa do currículo que eu falei. E dona desse carro aqui, ou seja, é uma pessoa que tem muito, mas muito gabarito para falar de Jeep Compass. Aliás, Cat, obrigado por você estar participando. Eu que agradeço. Que isso. Muito obrigado aqui por você estar aqui com a gente. Pessoal, agora, antes da gente andar no Forba aí, Cat, vamos mostrar um pouquinho do seu carro pro pessoal? Vamos mostrar. Vamos ver os detalhes. E vamos conhecer esse Super Compass Trailhawk preparado nos detalhes. Cat, começando aqui pela frente, primeira coisa que a gente pode destacar. Motorzão remapeado. Então já tem mais potência, mas tem mais coisa. E aqui na frente? A gente tem para-choque de aço com uma entrada maior, guincho. Olha só, então se precisar rebocar tem um guincho aqui. Outra coisa que eu tô vendo são aqui os detalhes com uma pintura diferente, né, Kátia? Poliureia, né? Uma pintura para diminuir os arranhões, os amassados, então ele protege o que é mais sensível durante o off-road. Bem legal isso. E esse pneu? Então, as rodas são originais, só com pintura poliureia, e os pneus são BF, um pouquinho maior do que o tamanho original. Claro, é um pneu específico para dar mais tração. Outra coisa bem legal é o snorkel, né, Cat? Isso. Esse snorkel, ele eleva a entrada de ar do carro, então aumenta a capacidade de imersão do carro. Bem legal. E tem mais coisa aqui do lado. Vocês estão vendo essa peça aqui? O que é isso? Isso é um rock slider. Pessoal, depois a gente vai explicar para que serve um rock slider. Agora, eu tô vendo aqui a pintura do carro, ela já tá bem arranhada, né, Cat? Na verdade, isso não é a pintura, né? Ele tá todo com PPF para proteger a pintura do carro. Bem legal, né? E tem mais coisa. O que é tudo isso aqui em cima? Isso é uma barraca de teto. É para acampamento durante as viagens. Olha, não precisa nem do hotel, já tem o hotel no carro. Casinha Agora, nas costas. Vamos virar o carro que tem mais coisa para mostrar. E aqui atrás o Compass também é bem diferentão. Começando pelo step aqui fora, né, Cat? Sim, o step ficou para fora para liberar espaço dentro do carro e facilitar as trocas de pneu durante as viagens. Bem legal isso, mas tem mais coisa, ó. Engate também, né? Engate, ele tá com 2 ganchos, ao invés de um só, que o original só tem um gancho. Esse tem 2. Esse tem 2. Facilita para rebocar qualquer um. Muito, bastante. E tem mais coisa aqui, pessoal. Quando você olha por parte de baixo do carro, eu tô vendo umas proteções, né, Cat? Isso, o carro é todo protegido embaixo. Ou seja, na hora de passar em pedra e essas coisas, não vai ter problema. Tem mais também. Tô vendo aqui uma antena de PY, né? PY, para ajudar nos resgates durante as expedições, né? Tem rádio independente de sistema celular. E olha, é claro, o carro tá mais alto, né, Cat? Tá mais alto, ele tá com um lift de 1,5 polegada. Facilita, né, na hora dos obstáculos. Facilita bastante na hora dos obstáculos. E para fechar, tem isso aqui, uma escada, né, Cat? Para que essa escada? É para subir na barraca? Não, não. A barraca tem a escada dela. Essa escada é para quando eu tô sem a barraca e preciso organizar o rack. Agora, eu tô achando esse primeiro degrau aqui meio alto, né, Cat? Não, não, não. O primeiro degrau é o pneu. Olha então só, a gente sobe pessoal, por aqui. Primeiro degrau é o pneu e depois tem o resto. Exatamente. Galera, que Compass sensacional, mas a matéria não é desse Compass, a matéria é do Forba aí. Se vocês quiserem ver a matéria completa desse carro comigo e com a Cat, deixa aí os comentários no vídeo que a gente vai preparar uma matéria. Mas, Cat, agora é hora da gente andar no eletrificado, né? É isso aí, hora de Forba aí. Vamos ver o que ela acha do modelo elétrico ou eletrificado. Bom, pessoal, agora eu já tô aqui com a Cat dentro do carro e a gente vai conhecer, ela vai conhecer, né, o Compass Forba aí. Legal, né? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos dar partida no carro, Cat, igual você dá partida no seu. Pronto, já deu partida. Sem barulho. Sem barulho, porque o carro entra em modo elétrico. Você tá vendo que o carro tá ligado porque o ar-condicionado tá funcionando. Isso. Então ele tá pendurado na bateria de alta capacidade. Então normalmente o carro já funciona em modo híbrido, que é o modo inclusive que a gente tá usando. A gente consegue ver ali no painel, ó. Lá no cantinho, vocês estão vendo que o carro está no modo híbrido, que é o modo que a gente vai usar aqui prioritariamente. Mas vamos andar um pouquinho com o carro então. Freio de estacionamento é automático, né? Já liberou.
E aí, muito diferente já ou não? Muito diferente. O que você tá achando? Não tem barulho! É bem diferente do seu, né? O seu é o turbo diesel com motor remapeado. Aqui, se a gente ficar em baixas velocidades, até coisa de 100 km por hora, sem pisar muito no acelerador, ele vai em modo totalmente elétrico, Cat. É uma sensação diferente ou não? Bem diferente. O arranque dele é bem gostoso, né? Suave, né? Suave. Aliás, você pode até acelerar um pouquinho mais, porque lembrando, né? Na lombada isso aqui é um Compass, fica tranquila que ele não é um carro esportivo baixo. Claro, não tem o lift da sua suspensão, mas Não tem. dá para passar na lombada Tá, tranquilo. como se sem problema. fosse um SUV, até porque isso aqui é um SUV, né? Mas essa sensação é muito diferente, né? Muito. O que te chama mais atenção aqui? Vamos aqui pela direita, Kátia. Então, eu acho que ele tem um conforto sonoro bem legal. Eu acho que Isolamento acústico. o isolamento acústico dele é muito legal. É bem diferente do outro. Muito diferente do outro. Muito diferente. Muito diferente. Então vocês estão vendo, ó, pessoal, não sou eu que estou falando, é ela que está dizendo que aqui nós temos essa sensação aí, digamos, de quase flutuar, né? Quase flutuar. É muito macio. Muito macio. Qual a roda dele é o quê? Aqui nós temos uma roda aro 19 polegadas e um pneu de um perfil um pouco mais baixo, né? Claro. Mas o conforto é muito bom. Bem legal, né? Para um carro com perfil baixo, Bem legal, né? bem legal. E você tá vendo que mesmo no modo 100% elétrico ele tem uma resposta interessante. Ele tem uma resposta excelente. Excelente. Bem legal. Agora, tem um Muito detalhe aqui. Claro, que se você pisar um pouco mais, aliás, depois dessa primeira lombada aí, vamos passar a lombada e eu vou pedir para você dar uma cutucada um pouquinho mais forte no acelerador, só que tem uma outra lombada ali na frente, né? Só pra gente sentir. Pisa tudo, como se você estivesse mandando todo o carro. Percebeu que o motor a combustão entrou agora? Entrou e entrou com vontade, né? Ele entra automaticamente. Você não precisa fazer nada. Por quê? Porque o carro está no modo híbrido. Então, automaticamente, ele faz a gestão entre o modo elétrico e o modo híbrido. Você sentiu muito o motor a combustão entrar ou não? Como é que foi a sensação para você? Então, ele entra forte, né? Ele chegou chegando. Você consegue perceber que o motor a combustão entrou, né? Faz mais uma vez, vamos lá. Dá para sentir bem a diferença, não dá? Dá pra gente sentir bem. Agora, olha só. Se quiser usar o carro em modo 100% elétrico, dá também. Tá vendo aquele botãozinho elétrico ali do lado do painel? Lado esquerdo aí do volante? Tô sim. Aperta ele. Olha só, na hora que a Kátia aperta o botão, lá no painel, fica escrito que o carro tá só em modo elétrico. Então nessa situação, o que ele vai fazer? Ele vai usar a bateria do carro. Como você tá vendo ali, ele tá indicando ali 45 km em modo elétrico. Modo puramente elétrico. E nessa situação, ele vai primeiro usar toda a bateria e quando a bateria acabar, aí ele vai começar a voltar para o modo a combustão e usar também o combustível. Mas... Tá, e quando ele tá em motor a combustão ligado, ele já carrega a bateria também. Sim, inclusive nós temos um modo de carga de bateria que nós já vamos ver isso funcionando. Mas olha só, para a gente poder ter uma experiência mais legal, eu vou pegar a estrada aqui com a Kátia agora. Para isso, Kátia, vamos parar o carro e vamos zerar os computadores de bordo do modelo para a gente poder ver como é que funciona essa média. Então vamos lá. Parando aqui o carro, vamos acessar aqui o computador de bordo, isso vai descendo ele, olha aí, vai descendo. Aí, não sobe mais um, e agora para a esquerda. Esquerda, esquerda de novo. Vamos apertar o OK até zerar a média de consumo. Agora vamos descer. Descendo. Aí, agora aperta o OK até zerar a média. Mais agora para o lado. E vamos zerar esse aí também. Bom, por que nós fizemos essa brincadeirazinha aí? Nós vamos pegar a estrada e vamos ver como é que fica a média de consumo usando o carro só em modo 100% elétrico. Agora estamos pegando aqui a Castelo Branco sentido interior com o carro em modo totalmente elétrico. Totalmente elétrico. Diz uma coisa que você achou muito legal aqui no carro. Então, esse carro não tem um delay, né? Na hora que a gente arranca, ele arranca de verdade, né? Tem uma diferença do motor turbo diesel, né? Tem. Aqui a resposta é imediata. É muito rápido. É bem diferente. Vai.
bem diferente. Bom, no modo elétrico, Kátia, a gente fica aqui um pouco, abre aspas, limitado na estrada. A gente ainda está em modo 100% elétrico. Vai acelerando suavemente para a gente ganhar velocidade. Vamos ver até que velocidade o carro chega em modo totalmente elétrico. E a gente consegue ver bem isso, porque ali o painel, ó, tem um indicador. Vai lá, continua acelerando aí para a gente chegar aí no 120. Vamos ver se a gente consegue chegar no 120 em modo totalmente elétrico, ó. Por enquanto. Mas você já sentiu que o pedal ele ficou um pouquinho mais pesado, né, cara? Ele fica mais pesado, eu ia te falar isso. Por quê? Porque ele tem uma limitação de velocidade máxima em modo 100% elétrico. Então ele não passa de uma determinada velocidade. Mas como você viu, a gente consegue chegar na velocidade da via, sem problema, em modo totalmente elétrico. Agora, pode ter uma situação de emergência que a gente precisa dar aquela cutucada no acelerador, né? né? Dá um kickdown aí. Vamos lá, pisa tudo. Aquele kickdownzão. Você percebeu que agora ele voltou para o modo hybrid e já ligou o motor a combustão? Muda o barulho do carro e muda a força do carro, né? Agora, ficou muito mais barulhento na sua opinião? Não mesmo. Foi bem sutil. Você percebe que ligou o motor, só isso. Então, a mudança para o modo hybrid ou um modo híbrido é automática, porque você tem que fazer uma ultrapassagem de emergência, você não pode ficar sem potência no carro, Exatamente. né? Mas ele está agora, de novo, apesar de estar no modo hybrid, você está vendo que você está usando só um motor elétrico, né? E essa é a beleza do sistema, Cat, porque ele vai sempre privilegiar o modo elétrico quando ele não precisa do combustão. E se ele precisa, ele comuta automaticamente do elétrico para o hybrid. E faz isso tudo automaticamente. Vamos agora fazer aqui o retorninho à direita. Vamos voltar na Castelo Branco sentido interior. Mas se você tivesse que fazer um resumo dessa experiência de estrada do carro, o que você diria? É um carro muito gostoso e muito seguro, porque você precisa do motor, ele responde muito rápido. Sem ficar apertando o botão para cá ou para lá. Tudo sob demanda. Ele percebe que você precisa e ele te dá. Na hora. Se você tivesse que fazer uma comparação desse pro seu, quando o assunto é suavidade ao rodar, como você diria isso? Esse carro aqui é muito mais suave ao rodar. Eu não tenho dúvida disso. Chega a ser incomparável? Chega a ser incomparável. Essa experiência de carro elétrico muda a forma de ver as coisas, Cat? Muda. Eu acho que assim, quem tem vontade de ter um carro elétrico, depois que dirige, essa vontade fica mais forte. Você gostou então? Eu gostei muito. Bom, pessoal, fizemos uma experiência de estrada, só que agora eu vou tentar levar a Kátia para um ambiente que ela conhece bem. Não é o off-road que ela está acostumado, mas vamos dar uma voltinha com o carro numa estradinha de terra para ver o que ela acha. Bora lá, Kátia? Bora lá. Bora lá, pessoal. Agora a gente está no ambiente que a Cat gosta mais, né, Cat? Gosto mais. Andar na terra. Vamos andar na terra para ver como é que é o comportamento do carro. Mas antes, vamos dar uma conferidinha aí na média de consumo, Cat? Vamos Acessa aí o computador de bordo, vamos lá. Vamos lá. Olha só, pessoal. Nossa, média de moto em 23,7. 23,7 km por litro. Mete a boa, né, Cat? Nossa senhora. Legal pra caramba, né? Muito. Isso é um carro híbrido plug-in, porque basicamente ele usou muito mais a bateria do que o combustão. Mas vamos lá, vamos primeiro no modo automático do carro, por favor. E eu quero que você diga o que você acha aí da suspensão do carro, né? Evidentemente que não vai ter a suspensão preparada do carro dela, mas diz aí pra gente qual que é a sua percepção. Pode até um pouquinho mais rápido, Cat, não tem problema não. Ele é um pouquinho, não é tão alto quanto o seu, mas também não é um sedã, né? Não é um sedã. E aí? É confortável, né? Apesar do pneu com um perfil mais baixinho, né? Mas bem confortável, bem macia a suspensão. Suspensão traseira também totalmente multilink, independente, que nem a do carro que você tem, né? Suspensão dianteira também independente. Mas apesar do pneu de perfil mais baixo... Conforto, muito conforto. Eu achei o carro muito confortável. E a suavidade ao rodar? Ele é bem tranquilo de rodar. Ó, a gente não sente buracos, não faz barulho, não bate nada, uma delícia. E detalhe, estamos usando o modo elétrico aqui no
off-road light, por assim dizer, né? No off-road light. Bem levinho o off-road. Bem levinho. Ah, mas esse é o off-road do dia a dia das pessoas, né? Esse é um carro do dia a dia, né? Não é todo mundo que quer fazer as aventuras que você faz, né? Ah, não. Nem todo mundo tá disposto a passar perrengue. Porque aquela velha história, né? Quando a gente sai pro 4x4, a gente sai pra procurar problema, não é isso? Sempre. Se você vai pro 4x4 é pra achar problema. É. Na verdade, ele te acha, né? Você pode até se esconder, mas ele te acha, né? O problema te acha. Mas nessa utilização aqui, como é que você avalia o Compass 4x? Você conhece bem carro 4x4? Então, eu acho que ele tá trabalhando bem. Ele tá quase que o tempo todo só com a tração traseira, trabalhando sobre demanda, né? Se eu pego um lugarzinho com buraco e tal, eu percebo que entra o motorzinho, mas... Ele faz sozinho isso tudo. Ele faz sozinho, ele faz por demanda. Agora eu vou fazer uma coisinha aqui com a Kat. Kat, dá uma paradinha pra gente poder mostrar pra galera. Agora vamos fazer uma outra coisa, Kat? Vamos passar o carro aqui pro Sand and Mud. Vou mostrar aqui pro pessoal, olha só. Faz a seleção aqui. Agora, você notou que aconteceu um negócio aí diferente, né, Kat? O que aconteceu? Então, ele ligou o 4x4. Agora o carrinho tá com tração nas 4 rodas. Exatamente. Então ele ligou o motor a combustão para poder ter tração no eixo dianteiro com combustão e o elétrico no traseiro. Sim. Vamos sentir como é que o carro funciona agora. Vamos lá. Vamos testar. E aí, você acha que o carro tem mais disposição agora ou não? Ele tá com mais força, né? Tá mais potente. Então, o que acaba acontecendo, né, pessoal? O motor elétrico traseiro desse carro tem 60 cavalos, então tem muito menos força, né? Sim. O motor dianteiro, que traciona o eixo dianteiro, né, é um motor 1,3 litros turbo de 180 cavalos. Então, uma potência combinada agora do carro, permanente, é de 240 cavalos, com quase 48 kg de torque, combinando os dois motores. Nossa, que delícia. Aí fica mais forte que o diesel, né? Bem mais forte que o diesel, né? O diesel original de fábrica... Não o meu, né? O seu a gente vai contar outro momento. Mas o original de fábrica são 170 cavalos, né? É isso aí. E lá, original de fábrica também, a gente conhece bem o motor, é o DD350, com aproximadamente 35 kg de torque, né? Então aqui a gente tem uma situação com mais potência e mais torque. Você consegue sentir essa boa disponibilidade do conjunto, Cat? Sim, ele responde muito rápido. É bem mais rápido que o diesel? Mais rápido que o diesel, bem mais rápido. Efetivamente? Efetivamente. Você diria para... O que você poderia avaliar, você que está bem acostumada com carros com tração 4x4, como é que você avalia o 4x nessa situação? Então, eu acho o tempo de resposta, achei o tempo de resposta dele incrível. Assim, não tem, se você não modificar o carro, não tem nenhum original 4x4 que responda tão rápido. Então, essa agilidade é bem interessante. Você também consegue ver que o motor aí trabalha com giro mais elevado, né? Trabalha. Quando ele tá 4x4, ele tá com o motor a combustão com giro mais elevado. Se a gente prestar bem atenção, a gente consegue sentir o barulho do giro do motor, né? Quase nenhum, né? Não dá, não força. Tá? É um silêncio danado esse carro. A Kat está acostumada com outros 4x4, né? Quem está acostumado um pouquinho mais com carro de passeio como eu, acaba escutando o barulho do motor. Mas ainda assim, no seu parâmetro é bem silencioso. Demais. Eu achei incrível a acústica desse carro. Realmente é muito conforto. Encantou? Tô encantada. Bem legal. Moral da história. Evidentemente, Kat, que isso aqui não é um 4x4 para aventura radical, né? Não é não. É assim, né? Uma coisa que eu acho que é muito básico no off-road é a gente ter um ângulo de entrada e um ângulo de saída bem legal e uma altura de solo, né? Esse carro não tem isso, né? Então ele é um off-road leve, né? Pegar uma estrada de terra, pegar uma situação de chuva numa estrada de terra, alguma coisa desse tipo, mas um passeio mais suave, mas não é para fazer trilha, né? Não é um carro de trilha. Exatamente. Agora, não é a proposta do carro, né? Se ele tivesse nessa mesma situação aqui, com chuva, ele ia tranquilo. Não, a resposta dele é muito legal. Não teria problema nenhum.
como vocês estão vendo, olha só. Kátia, que tem experiência e muita experiência com carro 4x4, gostou da resposta do carro e realmente atestou que numa situação como essa de chuva, que alguns carros teriam problemas, nós não teríamos. Esse aqui não teria, com certeza. Iríamos numa boa, né? Não, e até a gente pegou alguns trechos aqui com algumas erosões, é tranquilo de passar. É, o cuidado que a gente tem que ter só com a altura do carro, né? Mas, tirando isso, ele passa tranquilo. Não tem um problema de motor não aguentar, mesmo com o pneu mais asfalto, que hoje esse carro tem um pneu de asfalto, é tranquilo. A gente tá pegando um trecho aqui que tá bem ruim. Bastante areia, fofo. Aquele talco, né? Talquinho. Que escorrega. E ele passa de boa, assim. Nenhum problema. Nenhum problema. E mesmo com perfil baixo, a suspensão dele é muito confortável. Kátia, que é difícil. Aprovou o Forbaí num 4x4 leve. Bom, pessoal, já fizemos um fora de estrada leve, né? Claro. Mas agora nós vamos voltar para a rodovia. Mas antes, o que eu vou fazer aqui, ó? Média final desse trechinho foi de 14,1 km por litro. É uma média ruim, Kátia? Nossa, no off-road isso é um sonho. Sonho? Normalmente é quanto no off-road? Ah, eu acho que aqui faria uns 8. 8 km por litro. Então vocês estão vendo que ela realmente entende do negócio mesmo. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Kátia, vamos zerar essa média aí de consumo. Vamos zerar isso, agora vamos descer no computador de bordo A, olha só. E zerar essa aí também. Beleza. Agora tem um botãozinho ali do lado que é o e-save. Vamos ligar ele? Vamos. Isso. Aê. O que nós vamos fazer com esse botão e-save? Ó, pessoal, e-save tá ligado. O motor a combustão já começou a funcionar. Por quê, Kátia? Ele vai preservar a bateria do carro e vai até carregar um pouco o carro. Então, se você quiser chegar num lugar com a bateria mais cheia, você pode fazer isso. Mas é claro que a nossa média vai mudar. Vamos dar uma voltinha na estrada agora? Com o e-save ligado, justamente para a gente conseguir ver como o carro se comporta. E uma coisa que eu vou te pedir é o seguinte: nós vamos pegar Castelo Branco sentido interior agora, tá? Certo. Quando a gente entrar na rodovia, a gente tem que entrar rápido, né? Porque os carros estão vindo tudo animado. Ainda mais aqui, que é uma reta fenomenal. Então vamos pegar aqui a esquerda agora para acessar Castelo Branco sentido interior. E quando a gente... né? Não, aqui, esquerda. Isso. Ah, é verdade. E aí, nós vamos entrar na rodovia, mas eu quero que você entre quente. Pra quê? Pra gente testar toda aquela potência do carro, né? Pra gente testar o motor a combustão, mais o motor elétrico, com todo o torque disponível, pra você dizer o que você acha, já que tá tudo ligado, né? Já estamos no sistema e-save. Então vamos lá, dá uma paradinha aqui e pisa tudo. Vai. Oh. E aí, responde bem? Responde muito rápido. Cuidado só com o radar ali de 120. Aliás, tá vendo? O GPS desse carro já tem os radares programados e ele dá esse sinal sonoro quando você se aproxima de um radar. GPS embarcado de série. Tem um bom desempenho? Nossa, excelente. Não, essa média off-road é muito legal. Muito 14.1. 14.1, porque mesmo o carro, né, trabalhando com motor a combustão ligado, ele continua tendo o sistema elétrico apoiando. Então o motor trabalha mais suave. Ele tá ligado, tá consumindo, mas ele tá fazendo menos força. Justamente porque eu tenho um motor elétrico apoiando o sistema. E aqui, nós usando o sistema e-save, que também mantém o motor a combustão ligado, ele está carregando a bateria. Então, se a gente andar bastante tempo na estrada, o que vai acontecer? Ele vai carregar um pouco mais a bateria. E aí você consegue chegar no seu destino e usar o carro em modo totalmente elétrico. Legal. O que você achou dessa operação no geral, Kátia? Eu achei bem interessante, né? Você poder carregar a bateria enquanto está dirigindo, né? Não depender só do sistema. Prático. Muito. Você chegar em casa à noite sem fazer barulho nenhum. Nossa, tudo de bom. Carrega um pouquinho na estrada ou na cidade, chega lá, aperta o modo elétrico e o carro fica silencioso. Difícil de usar esses sistemas, Kátia? Não, achei muito fácil de usar. Acho que depois de um tempo deve ficar no sangue, né? Você
já faz automático, já troca de elétrico para híbrido. Bem legal, achei bem interessante. Vai facinho. Muito fácil. Bom, Fácil até demais. vou mandar um pouquinho mais para ver como é que fica a média de consumo e no final a gente mostra para vocês como é que ficou a média aí no modo e-Safe. Bom, terminamos aqui o nosso circuito. Olha a média aí, Kati. O carro fez, vamos mostrar aqui pro pessoal, 10.1. 10.1 km por litro. Você viu que quando a gente usa o e-Save, né, o carro acaba consumindo mais, né, Kati? Ele acaba consumindo mais, ele tá trabalhando a combustão, né? E você percebeu ali que ele também aumentou Ele deu uma boa carga na bateria, né? Quando a gente ligou, ele estava ali na casa de 19 quilômetros e agora ele está com 29. Então ele recuperou energia para a bateria e aí a média acabou subindo um pouco. Se a gente entrar aqui no computador de bordo, olha só, a gente rodou, deixa eu mostrar aqui pro pessoal, ó, 18 quilômetros com o e-Save ligado. E aí ele fez essa média de 10 km por litro. Mas ainda assim, você achou uma média muito ruim, Kati? Não, achei uma média excelente, uma média de SUV a combustão. Ou seja, um SUV a combustão faria essa média? Faria essa média. Você achou legal então esse negócio de poder usar o carro em modo elétrico, modo híbrido e recuperando energia? E recuperando energia. Isso eu achei muito legal. E ainda com os modos de condução aqui. Um 4x4 é bem. Bom, vamos lá. Se você tivesse que fazer um resumo desse carro para alguém que chegasse para você e perguntasse o que é o Compass 4xe, o que você falaria? É um híbrido 4x4, com uma capacidade 4x4 bem legal, né? Considerando carros originais de fábrica. Comparando com carros originais de fábrica. Então ele tem um comportamento no off-road bem legal. Eu achei o consumo dele excelente. Excepcional. Excepcional. Mesmo no off-road, o consumo dele eu achei muito legal. E em matéria de prazer de condução? É um carro extremamente confortável, com um tempo de resposta muito bom. Eu fiquei encantada. Você esperava mais ou menos quando eu fiz o convite para você andar no 4xe? Eu esperava menos. Você achou que o carro entregaria menos do que você viu? Menos, eu achei que ia entregar menos. Eu não esperava que o comportamento dele fosse tão bom em todos os aspectos. Você recomendaria esse carro para um possível interessado? Recomendaria sem dúvida, sim. Pessoal, quem tá falando aqui é a Kati, uma pessoa que entende e vive off-road. Pois bem, vocês viram que a opinião dela é muito positiva e lembrando, hein? Em breve faremos a matéria com o seu Compass. O meu Compass. Se quiser saber mais coisa aí sobre 4x4, já vai fazendo a listinha. Vai comentando aqui no vídeo que a gente vai ter oportunidade de testar aquele Super Compass Trailhawk e eu ainda vou preparar uma surpresa naquele vídeo que eu não vou contar agora para vocês qual que é, mas vai ser muito legal e vai acompanhando o canal porque vai ter muita coisa legal aí para vocês conferirem.